Da mesma forma que aquelas instruções dadas pela comissária de bordo dos aviões, antes de querer ajudar alguém, você precisa estar em segurança para que você possa ter condição de ajudar, para que você possa ter condição de oferecer uma ajuda válida. Acontece que muitas vezes nós nos colocamos no papel de coadjuvante de alguém. Muitas vezes nós queremos ser amados, nós queremos pertencer a um grupo, nós queremos ser admirados. E nós acabamos nos escondendo atrás disso e nós vamos deixando de olhar para nós mesmos, para aquilo que nós sentimos. E aí a gente deixa de dar atenção para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente deseja lá no mais íntimo do nosso ser, na nossa alma, para ficar atrás de alguém, para ficarmos como coadjuvantes, em segundo plano. E o auto-amor, a auto-gentileza, a auto-compaixão, elas farão com que você volte a cuidar de você. É o primeiro passo que você tem que dar para recuperar a sua autoestima. Quando você se abandona, é muito mais provável que o seu estado de espírito ele vai piorar. É muito provável que o seu estado de espírito piore. Quando você começa a se cuidar, por outro lado, a sua autoestima vai melhorando automaticamente. Há alguns anos, muitos anos até, acho que foi na década de 60, alguns pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles realizaram uma pesquisa, uma experiência de psicologia social. Essa pesquisa, esse trabalho, consistia em deixar um carro abandonado num bairro que era na periferia, um bairro mais pobre, com mais problemas sociais. E eles deixaram outro carro abandonado numa área mais nobre da cidade, mais rica, mais bem estruturada. Durante o acompanhamento aí da experiência, o carro que ficou abandonado lá na área pobre, na área problemática, ele começou a ser vandalizado, ele começou a ser depredado. E em pouco tempo, ele estava totalmente destruído. Levaram as peças que podiam ser vendidas e o que não podia ser vendido foi arrebentado, foi destruído. Na área mais tranquila, o carro ficou intacto, ficou perfeito. Ninguém tocou nele. E aí, eles pensaram, os pesquisadores, que a causa era a pobreza, era aquela situação de característica daquele local em que estavam os moradores, onde o carro foi depredado a primeira vez. Mas a experiência não terminou aí. O carro que estava abandonado na área nobre, na área boa, eles foram lá e quebraram o vidro do carro. E aí aconteceu uma coisa incrível. O carro começou a ser depredado também, como foi lá na área problemática. Depenaram o carro do mesmo jeito, levaram o que podia ser vendido e o que não podia ser vendido foi destruído. Aconteceu a mesma coisa, da mesma forma que aconteceu lá na área problemática. E aí, isso tem ligação com outro experimento, que é a teoria das janelas quebradas, que a gente pode resumir assim: se num edifício tiver uma janela quebrada, provavelmente as outras janelas vão acabar sendo quebradas também, porque vai haver um vandalismo, uma depredação, que pode partir tanto de fora quanto de dentro. As próprias pessoas que moram nesse edifício podem começar a depredar o edifício. Isso pode acontecer até de forma inconsciente. A deterioração, esse desinteresse, esse abandono, ele acontece também com a gente. Se eu me abandonar, se eu me desinteressar por mim mesmo, isso vai acontecer comigo também. Eu vou estar jogando
pedras nas minhas vidraças. E aí, veja, tem gente de fora jogando pedra em mim e tem gente de dentro jogando pedra em mim. Se você aceita essas pedras que são jogadas em você, se você aceita a depredação que recai sobre você, então é bem provável que isso se torne um hábito. E até mesmo a sua mente vai aceitar isso como normal. Esses maus tratos, esse abandono vai acabar se tornando um hábito na sua vida. E você vai aceitar isso como válido. E aí a sua estima, vai por água abaixo. A sua autoestima vai por água abaixo. E aí, a pedra dos outros, ou a opinião dos outros, é deles. É apenas deles. O que eles pensam, na verdade, não tem importância nenhuma. Não deve ter importância nenhuma para você. É claro que não dá para agir de forma inconsequente e nem leviana e a gente agir como se fosse o doido do botão do... Aperta o botão do F pontinhos. Mas se o nosso estado emocional depende do que uma outra pessoa pensa a meu respeito, né? Se o meu estado emocional depende do que uma pessoa pensa a meu respeito, eu vou estar sempre na dependência de alguém. Eu vou estar sempre preso. Vou estar sempre carregando uma mochila de pedras nas costas. É isso aí, ó, Silvana. Seria como acostumar com o que é ruim. Se torna normal. É isso, a gente não pode se acostumar com o que é ruim. O que é ruim é ruim. Se é ruim, não é normal. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que ter essa consciência, essa clareza de que algo não está bem. E é por isso que é importante se conhecer. É por isso que é importante ter o autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue perceber que o seu estado emocional está transitando entre as emoções, e isso é normal, porque nós somos seres emocionais, nós somos seres que nós vivemos em meio às emoções. São elas que nos guiam ao longo da nossa vida. E quando eu consigo perceber que eu estou com raiva, é muito mais fácil de eu deixar essa raiva passar e viver a minha vida. E quando eu estou triste, é muito mais fácil eu entender que eu estou triste e buscar o motivo dessa tristeza. Do mesmo fato, da mesma forma que quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, eu preciso saber por que eu estou feliz. A alegria é uma emoção, a tristeza é uma emoção, a raiva é uma emoção, e todas elas vêm e vão, elas chegam e vão, e passam. E se a gente fica preso nelas, a gente não consegue viver. E se aí a nossa emoção ela é desencadeada por um ato de outra pessoa, aí a gente está ferrado. Porque não tem como a gente viver a nossa vida lidando com as nossas próprias emoções que são desalinhadas por outras pessoas. É por isso que as pedras dos outros, os pensamentos dos outros, as opiniões construtivas dos outros devem ser deles. Um conselho, uma opinião de uma pessoa querida, bem fundamentada e transmitida com amor, com afeto, sempre são bem-vindas, né? Mas lidar com um ataque de crítica ou com um ataque maldoso ou mesmo um ataque inconsciente, porque todos estamos vivendo batalhas. Tem coisas que são difíceis para mim e que podem ser fáceis para você. E tem coisas que são difíceis para você que podem ser fáceis para mim. E num relacionamento, num encontro, e tudo é relacionamento. Trabalho, escola, família, conjugal, tudo é relacionamento. Vizinhança. Num relacionamento, há um encontro de emoções. E essas emoções elas podem estar desalinhadas. E aí
vai dar problema toda vez. Se você não tem um mínimo de alinhamento, de gerenciamento emocional. Quando você está mal, o que você diz para você? Se você encontra uma pessoa que você nem conhece muito bem, mas um colega de trabalho, e esse colega de trabalho não está numa fase muito boa, está com um problema, você vai falar alguma coisa para essa pessoa. Você não vai falar, você não vai dar risada, você não vai judiar, você não vai caçoar da pessoa. Você vai tentar dar uma palavra de apoio. Talvez você não fale nada, mas aí é uma outra história. Mas você vai tentar ajudar de alguma forma. Se for um familiar, com toda certeza você vai buscar ajudar. Se você tiver um problema, se você estiver diante de um problema que seja de outra pessoa, você vai fazer o possível para ajudar essa pessoa. E se o problema for seu, como é que você vai agir com você? Você vai dizer palavras de encorajamento para você? Vai dizer palavras positivas para você? Ou você vai dizer coisas ruins para você? É desse jeitinho aí que funciona a autoestima que está sendo atacada. Se você está com a sua autoestima rebaixada, com a sua autoestima fragmentada, perdida, judiada, talvez por atos que você mesma está praticando, como que você quer viver uma vida leve, uma vida de um relacionamento bom, se você não consegue lidar nem com você mesmo, nem com você mesmo? Então é preciso que você faça uma análise sincera, uma análise verdadeira. Você precisa verificar como têm sido as suas ações. E se você percebe que você sente medo de rejeição, que você está querendo que te incluam em algum lugar, se você sente falta de confiança em si mesma, em si mesmo, e você vive se comparando aos outros, como é que você vai conseguir desenvolver a sua autoestima? Como que você vai conseguir manter a sua autoestima se você está agindo dessa forma?